Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Suziana Beth. E eu sou Feliciana Lopes, boa noite. Nós estamos hoje aqui no Espaço Luz e Consciência para mais uma conversa e a gente está muito emocionada porque hoje nós vamos conversar com a Vivian Bragança. E a Vivian Bragança foi a nossa facilitadora do fundamento, nosso primeiro fundamento. Então, assim, a gente tá numa alegria, assim, tão grande que, ó, a Vivian já tá entrando, já vou chamar aqui. A Vivian foi a nossa facilitadora do fundamento. Oi, Uhul! Quem chegou? olá meninas, boa noite, tudo bom? Que bom, prazer estar aqui com vocês. Ó o coração, Vivian! Oi, Maicon! Tudo bom, querido? Boa noite, tudo bom? Estava falando da nossa emoção de te ter aqui no espaço, participando da nossa live. A gente está assim, que não se cabe de alegria. Oh, meu Deus do céu. Semana passada tem 2 anos que eu fiz o primeiro fundamento com você, né? E eu estava lembrando assim de toda a nossa trajetória, de todas as mudanças, da gratidão imensa que eu sinto por você. E estava lembrando da generosidade do Michael também com a gente. Gente, vocês não têm noção do que é essa pessoa que tanto nos incentivou. Michael, um beijão, Saudade. gratidão infinita, tá? Quando que a gente vai voltar para ir? Para comer manga? Estamos esperando. Para comer manga e abacaxi, né? Manda um abraço para tua mãe, Suzy. Tá, digo sim. Vou deixar vocês agora conversar. Tá bom, obrigada, querido. Um beijo. Então, gente, hoje a Vivian vem aqui falar conosco sobre permissão, que é um assunto que a gente muitas vezes resiste e a gente não se dá o direito, né, de ficar nesse estado, que é a permissão, né, Vivian? Isso, exatamente. Eu gravei um áudio agora lá no grupo do Telegram, porque assim, eu tô numa loucura, Suzy, assim, pensa na loucura. Aí quando eu cheguei em casa, eu tenho 20 minutos para entrar na live com a Suzy. E eu coloquei um áudio lá no grupo, falando exatamente isso. Eu falei, olha, se alguém puder, né, e alguém perceber aí, vai para a live ali no Espaço da Luz e Consciência no Instagram. Deixei o link lá no grupo, porque, assim, uma das coisas que a gente conversou, né, Suzy, em off, muita gente não gostaria, mas às vezes não criou uma possibilidade de estar fazendo uma classe presencial comigo. E tem algumas coisas que a gente só pode fazer presencialmente mesmo, né? No Axis, trabalhar com processos corporais, por exemplo, só presencialmente. Uma escolha minha, não da classe de barras online, somente presencial. Então, fica um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, mas tem alguns detalhes que eu acredito que fazem toda a diferença em qualquer atendimento, né? E eu costumo dizer que eu tenho um espaço de mágica, né, durante os atendimentos em maca, seja ele trabalhando as barras ou os processos corporais de Axis. E esse espaço, ele vem da permissão. E eu falei pro pessoal, vai lá para essa live do Luz e Consciência, porque se vocês estão escolhendo uma classe comigo e ainda não puderam ter essa possibilidade concretizada, aquele quezinho eu vou dar lá para as meninas, né? Porque tanto uma, né, quanto a outra, as duas fizeram as classes de fundamento comigo e mais a outras classes também, né? Facelift, barras. E vocês sabem muito bem, né, o
o que a gente fala que pode criar mais para as pessoas. E talvez hoje é o dia da gente poder contribuir com qualquer praticante de barras ou de processos corporais de Axis, seja que ele tenha feito classe com a gente ou não, né? Levar um espaço em que a gente possa contribuir para algo a mais dentro de qualquer atendimento, né? E aí acho que essa é a ideia da live de hoje, né? Sim. Eu não sei se vocês receberam alguma coisa, alguma pergunta, mas se vocês forem percebendo alguma coisa, vocês me interrompam aqui, tá? Tá. A gente está acompanhando aqui, Júlia. Tá, ok. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente verifica no Axis e que talvez não tenha ficado claro em alguma classe que as pessoas tenham feito é que a gente respeita demais os corpos, né? A gente solta realmente a ideia de ter que controlar os corpos e começa a honrá-los por aquilo que eles são. Então, quando a gente fala que somos seres infinitos, a gente tem clareza que nós escolhemos, né, vivenciar essa realidade através de um corpo. Então, nada mais incrível do que começar a honrar a escolha desse ser infinito a partir de honrar esse corpo, que foi o que nós escolhemos para vivenciar essa realidade. Então, o que eu costumo comentar nas classes é que quando a gente vai trabalhar com qualquer pessoa, a gente começa a observar que a gente não tem ali somente mais uma pessoa. A gente não tem mais um corpo em que a gente vai fazer um trabalho e vai ganhar um dinheiro, né? A gente sai completamente desse espaço e entra no espaço de honrar um ser infinito que escolheu personificar um corpo. E quando a gente vai para esse espaço, as coisas começam já a arrepiar, né? Eu não sei vocês, mas quando eu começo a olhar para isso, eu falo, cara, tem um ser infinito que escolheu personificar um corpo. Nesse espaço, eu falo assim, aqui não pode ter pouca bosta, vamos dizer assim, né? Tem que ter algo muito grandioso nesse corpo. Porque senão um ser infinito escolheria vir para cá, né? Num corpo, se fosse uma bosta. E aí, nesse espaço, a gente já entra numa gratidão e numa honra muito grande, porque a gente sabe que a gente pode ser a contribuição que esse corpo milagroso, ok, escolheu, né? E quando a gente entra com essa gratidão, essa honra por o que esse ser tão grandioso que escolheu esse corpo que deve ter inúmeras energias e capacidades infinitas de mudança de realidade, escolheu a minha contribuição para ele. Escolheu a mim como uma contribuição. O que eu vou fazer a partir desse espaço? Eu começo a honrá-lo pelo milagre que ele é e pela escolha que ele fez de estar na minha mão. O que acontece quando um corpo chega para você e percebe essa energia de honra? O que acontece com um corpo, qualquer corpo, tá? E aí eu vou falar qualquer percepção energética que se tem ali, você começa a perceber que ali tem um espaço de honra muito grande. Ele baixa todas as barreiras e fica apto a receber. Porque um corpo, qualquer corpo, ele só está acostumado com uma energia do julgamento, né? Quando a gente está em casa, a gente vai se vestir, isso fora do Axis, né? Quem está fazendo Axis há algum tempo já não faz mais isso. Mas o normal, né? A gente vai se vestir, a gente começa. Ai, mas eu tô gorda. Ai, mas olha a celulite. Ai, mas olha, eu tô com uma ruga nova. Ai, meu Deus, nasceu cabelo branco. Começa a julgar o tempo inteiro. Vamos pra rua, o que acontece com nossos corpos? Eles estão sendo julgados. A pessoa olha e fala, ai, é gorda, ai, é magra, ai, tá feia, ai, tá muito colorida, ai, tá muito sóbria. Ai... É o tempo inteiro sendo julgado. Então, a energia mais conhecida para o corpo é o de julgamento.
e aonde a gente está levantando barreiras o tempo inteiro e onde o Gary coloca que o receber é a nossa mais incrível possibilidade dentro desse corpo, porém é aquilo que a gente mais rejeita. Por que a gente rejeita o receber? Porque a gente está acostumado a receber somente julgamento, né? E a gente não está disposto a receber julgamento. Então, a primeira coisa que a gente faz no Axis é aprender a receber através das barras. E isso, se o practitioner tem essa noção, sabe que aquele corpo está tão acostumado com julgamento e controle eu digo porque tem uma mente ali naquele corpo, né? E aquela mente acha que está sempre certa, que sabe o que fazer, que sabe o que comer, que sabe aonde ir. Nunca nem fez a pergunta o que aquele corpo gostaria de comer, o que aquele corpo gostaria de vestir, por quem ele gostaria de ser acariciado. Ele nunca perguntou isso, foi sempre pela mente. Então tem um puta de um controle o tempo inteiro. Quando você entra com uma energia totalmente contrária, sem nenhum controle e nenhum julgamento, o que acontece é que as barreiras despencam, né? Elas não baixam, elas despencam. E aí você pode criar realmente mágica. Essa é a primeira coisa. Então, já de cara, já dei de batata aí, né? O que a gente pode criar. Como que a gente pode criar mágica? E aí não importa qual processo que esse corpo requeira. Se ele está requerendo barras, está requerendo algum processo corporal, o que for. Só pela tua entrada, ele já baixou as barreiras para receber o que ele está requerendo. E aí faz parte do processo você respeitar o que ele está escolhendo. Sem entrar em nenhum comando, sem entrar em nenhuma forma de controle. Entrar na energia de espaço. E quando eu falo na energia de espaço, as pessoas às vezes fazem assim: mas como assim energia de espaço? Né? O que é essa energia do espaço? É ficar no nada? É ficar no zero à esquerda? Né? Não, não é isso. A energia de espaço na física quântica, é onde está toda a informação, ok? Espaço é onde você permite que aquele corpo te dê todas as informações do que ele está requerendo. Onde você vai perceber as energias, onde você vai perceber o que ele está requerendo, onde você vai perceber onde você pode ir e o que mais você pode ser de contribuição para ele. Porque muitas vezes você está num processo e se você não está presente e não está nessa energia de ser a contribuição, de estar em espaço e não de controle, a maior mágica é perdida, porque ele vai te requerer, por exemplo, uma posição de mão diferente, uma sequência diferente, e você não vai estar na percepção, porque você está no controle. E da onde vem mais o controle? Da mente que está ali deitada. E aí ela vai falar para você: olha, eu tô com problema disso. Olha, eu gostaria de mudar isso. E aí ela começa a falar. E você vai comprando aquilo que aquela mente está falando como verdadeiro e real. E aí você fala assim: se ela tá com problema de dinheiro, então eu vou correr mais a barra de dinheiro, né? Se ela tá com problema no relacionamento, eu vou correr mais a barra de não sei o quê. Você vai começar criando situações que, na verdade, não são uma contribuição para ela. Porque talvez o problema de dinheiro dela não tem nada a ver com a barra de dinheiro. Né? Tem a ver com outra coisa e você não está percebendo o que aquele corpo está indicando. Então, eu acredito que a maior contribuição que a gente pode ser é essa energia de honra ao entrar em contato com o corpo e ser completamente o espaço enquanto você está correndo qualquer processo, seja barras ou processo corporal. Você vai criar muito mais. E meninas, e aí, me fala, o que vocês percebem a respeito disso? Porque eu sei que as duas já fizeram classe comigo e sabem isso de cor e salteado, porque eu não falo isso sempre. O que vocês percebem com vocês nos atendimentos? E aliás, né, não só nos atendimentos, porque vocês também dão aula. E dar aula em todas as ferramentas que vocês dão aula também é isso, né? Você perceber o que cada um está requerendo e ir para esse espaço de dar a eles o que eles estão requerendo, não aquilo que a gente deseja, né?
A gente fala muito, né, Feliciana, para os nossos alunos que vêm para as classes de barras ou de facelift, que primeiro a gente tem que se colocar nessa permissão, de que a gente não vai criar nada sozinho. Tudo depende de quem está com a gente ali na maca. E segundo, é que a gente também tem que aprender a receber de quem está ali na maca, porque às vezes a pessoa vem só para vir assim, eu vou ali deitar naquela maca só para comprovar que nada daquilo ali funciona. E aí a gente recebe da pessoa também, né, Vivian? E, Vivian, é muito interessante, porque no caso também é assim. A energia flui de acordo com o que a demanda daquela turma tem, né? Então, assim, e a gente também vai aprendendo a lidar com isso. E também baixar nossas barreiras, porque às vezes vem uma pessoa que está ali e ela faz uma pergunta e você fala, uau, eu nunca pensei nisso. É estar realmente na permissão de receber a contribuição do outro também. Sim, sim. E isso é muito engraçado, Feliciana, que assim, uma das coisas que eu mais tenho falado nas minhas classes de fundamento é que se a gente fosse realmente colocar na balança, muitas classes eu deveria pagar para os alunos para eles fazerem. Porque a gente acaba recebendo tanta contribuição deles, assim, que não dá nem para mensurar o que a gente está recebendo ali. Claro que a gente está entregando conteúdo, claro que estamos entregando, mas essa troca é muito interessante. O quanto que cada classe vai criando também para a nossa vida percepções que a gente vai tendo, consciências que vão chegando e que realmente é um acesso à consciência do outro, né? E a gente vai podendo expandir através disso. Né, receber a consciência do outro. E aí não é se alinhar a um ponto de vista, como muita gente fala, não, mas é perceber que aquela consciência também pode ser expansiva para você. Né? Eu tenho coisas que eu coloco na minha classe, assim, da Suzy, a história do celular dela, que ela voltou a funcionar com um algoritmo, que era o oposto daquilo, né? Eu fiquei assim, gente, que brilhante que ela foi. Ela entrou no espaço de, opa, eu sei como essa ferramenta funciona e eu vou usar ela de uma forma que vai funcionar para mim agora, completamente o oposto do que está na apostila, mas é a compreensão de como a ferramenta funciona e o acesso ao saber dela. Opa, é para isso, né? Então, a Suzy, toda vez que eu explico o algoritmo, não sei se a tua orelha fica vermelha, mas toda a classe de fundamento tem a história do teu celular, entendeu? Toda a classe, não tem uma que eu não fale, porque foi brilhante, né? Não é, e é de uma... é o computador, é o liquidificador, é a TV que não funciona, é a Netflix que não entra. E eu é aquela live que tá pichada. E parece que nada funciona, você joga o número, a energia e ele vai, sabe? E eu tenho usado, assim, muito para tudo mesmo. E, assim, a energia dos números que a gente aprende no fundamento, elas me tocam demais, sabe, Vivian? Eu fico muito energizada quando eu faço. Quando eu e a Feliciana a gente troca e a gente, no final, a gente faz uma sessão de número para encerrar a nossa sessão, e assim, a gente chega literalmente a pingar da energia que a gente coloca e a gente vê as mudanças, as mágicas e os milagres acontecerem, né, Feliciana? Ó, eu tô vendo aqui, Suzy, tá entrando algumas alunas que já fizeram classe comigo, né? A Carol acabou de falar assim, eu mesma já ouvi ela algumas vezes, porque a Carol já também repetiu a classe de fundamento algumas vezes e toda vez eu vou falar a mesma coisa, né? A Suzy, brilhante, sempre entra nessa história, né? E aí, as meninas que estão chegando agora,
a live já começou e eu já dei de cara, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando, eu não fico segurando coisa na boca, tipo assim, para aumentar a audiência. Então, depois corre, porque a gente já falou o que era a live logo no começo, agora a gente vai ficar completando isso. Mas essa coisa de receber dos alunos, o Suzy, e você tá falando isso, de você ter a energia que toca, eu percebo assim, que quando as pessoas têm aquela ferramenta que logo de cara ela já parece que já se abre para aquela ferramenta, ela compreende como funciona, o que acontece é que ela entra nesse espaço de começar a mudar algumas coisas, né? É como eu falo, assim, eu não vou jogar a ferramenta sempre pro lado direito, só porque falaram que ela só pode ir pro lado direito. Eu vou jogar ela pro esquerdo, eu vou jogar ela para frente, vou jogar ela para trás. Eu sei como ela funciona, porque você vai acessando esse saber, né? E o que vai sendo criado são verdadeiras mágicas, né? A ferramenta, ela simples, da forma que ela é, você só sabe que ela tem um funcionamento, mas quando você compreende como ela funciona, fica diferente, né? Se você tem a compreensão de qual a energia que ela está utilizando, você vai brincar com ela. Então pode ser que ela não funcione da forma que está escrito ali, ou da forma que alguém falou. Mas você compreendendo como ela funciona, o que você vai fazer? Porque eu falo, né, que os meus alunos fazem, brincar com a ferramenta. O que é brincar com a ferramenta? Você entendeu como ela funciona, você vai fazer ela funcionar para você. Ok? E isso que, para mim, é a grande mágica do Access. É você se empoderar mesmo de ser o alquimista energético que você é. Você saber aonde você pode ir com cada ferramenta. Acessar aquele seu saber, né? E não simplesmente ficar copiando informação e aí não dá certo, isso aqui não funciona, isso aqui... Não, né? Eu lembro que quando esqueci, gente, meu Deus, esqueci o nome dela, não acredito. Feliciana. A Feliciana foi fazer a classe comigo, que ela não fez em Dourados, ela foi lá em Campo Grande fazer a classe. Ela tinha acabado de fazer uma classe super famosa sobre finanças. Eu não lembro o nome da classe, eu sei que era uma classe que todo mundo, né, é muito famosa sobre... Eu tinha ido fazer em Campo Grande, em São Paulo. O Segredo das Mentes Milionárias. Segredo das Mentes Milionárias. E aí foi muito legal que no final da classe ela me veio com uma super sacada, assim, que ela teve na classe de fundamento, porque ela tinha feito a classe inteira e não tinha pego da onde é que surgiam algumas informações ali. Aquela história assim, isso é porque é, né? E aí a gente ficava, é porque é? Como assim é porque é, né? E aí ela fez uma grande sacada, ela falou, Vivian, agora que você me explicou como funciona a ferramenta, eu entendi o que eu fui fazer no outro curso e por que as pessoas falavam disso, só que não tinha a compreensão de por que se usava. Lembra disso, Feliciana? Lembro. Foi muito interessante. Só um pouquinho, gente. Ó, só dar um oi pro pessoal que está ao vivo aqui no Instagram, para dizendo se você está dando a... Estamos no Instagram do Luz e Consciência. Então corre para lá para vocês participarem da live no Instagram do Luz e Consciência. Pronto. Tchau. O Maico convidando o pessoal do Instagram para vir para cá, porque o pessoal está procurando lá, né? Então, eu acho que isso que é muito legal, né? Porque às vezes a gente realmente faz coisas que a gente percebe que as pessoas criam mais a partir daquele espaço, então não é uma balela, né? Porque acho que nada seria tão famoso se fosse balela, né? Se não funcionasse, que nem esse das Segredo das Mentes Milionárias, é algo que atrai, sabe, multidão de gente. Então, tem alguma coisa por trás, mas talvez as pessoas não compreendam como aquilo funciona, né? E quando a gente olha para uma ferramenta, não simplesmente sabe, isso aqui é um macaco, tá, serve para levantar um carro, e você não sabe mexer, né? Agora, quando você
sabe que tem a ferramenta, sabe mexer na ferramenta e sabe para que ela serve, opa, a coisa muda. Porque você pode usar para levantar um carro, mas você pode usar para levantar também outras coisas, porque você não vai ficar naquela coisa fixa, é só para carro. Só posso usar em carro, né? Você sabe que você pode brincar com aquilo. Então, eu vejo dessa forma, a gente aprendendo a ferramenta, percebendo como ela gera aquilo, a gente vai brincar e vai utilizar assim para criar muito mais. A gente vai para um espaço completamente diferente, né? E a gente já desfocou do tema da live, né? Já viu? Vivian, e eu acho muito bacana que a permissão é um dos elementos da intimidade que a gente aprende no fundamento. Para mim, quando eu aprendi isso, eu falei, uau! E eu ganhei um espaço enorme, porque também você permitir que o outro seja quem ele é, traz a vida, faz a vida da gente ficar mais leve, né? Porque a permissão não é só comigo, é com o outro também. Com certeza. E permitir que as pessoas sejam o que são, que os corpos também escolham fazer o que estão fazendo. Ok? Porque não é porque a gente não entende, não tem a compreensão racional de por que eu estou criando essa doença ou por que eu estou criando essa escassez. Não é porque eu não tenho a compreensão que aquilo seja errado, né? E muitas vezes as pessoas vão para esse espaço de erro ao invés de entrar no espaço de permissão. Então, se a gente for olhar para cada um, né, para a nossa própria vida, talvez aquele espaço que foi o espaço em que as pessoas julgam mais errado foi o espaço de maior contribuição na nossa vida. Então, eu olho para trás, no meu viver, e vejo um espaço ali de um tempo de depressão, né? Muitas situações, problemas naquele espaço. Mas realmente aquele espaço era um erro? Realmente aquele espaço ele tinha que ser mexido? Ou foi o espaço que me trouxe exatamente o que eu sou hoje? Ou seja, se eu não tivesse tido depressão, eu né, buscaria o Access? Eu buscaria esse espaço de consciência? Talvez não, né? Porque foi a depressão que me levou para essa busca. Então, se nós, como pessoas que desejamos ser contribuição, a gente entra num espaço de consertar o outro, talvez a gente não consiga entrar na permissão de que aquele caminho que está sendo trilhado pode ser o melhor caminho de expansão para aquela pessoa. Então, se hoje entra para mim uma pessoa para fazer um trabalho comigo na maca e eu entro com a ideia de curar a depressão dela, será que aquela depressão não está levando ela a buscar algo diferente? Será que aquela depressão não está levando ela para um espaço de consciência completamente diferente? Porque foi isso que aconteceu comigo. Então, estou falando da depressão, mas pode ser uma situação de um outro problema de saúde, que a pessoa vai buscar mudanças. Eu estou falando também de um espaço de uma mudança de relacionamento, como você falou, né, Feliciana? Opa, permissão é um dos elementos da intimidade. Então, onde é que eu não estou disposta a ter a permissão de ter criado o que eu criei comigo ou ter criado o que eu criei com a outra pessoa? Porque talvez isso seja exatamente o caminho de criação por uma realidade completamente diferente para mim. Só que se eu entro no espaço de erro, eu vou tentar mudar a força. E se a pessoa que está ali sendo a contribuição, que vai atender essa pessoa com qualquer ferramenta, né, vamos dizer assim, compra essa história de que aquilo é um erro, vai tentar arrumar, vai tentar consertar, vai tentar curar. E aí a gente pode ser que a gente perca um grande espaço de criação, de verdade, de real criação, né? Porque a gente vai olhar para isso como um erro e não como sendo um elemento de criação. E também usar a gratidão de cada coisa dessa que aconteceu na nossa vida, né? Que nos trouxe aqui. E a gente esquece muitas vezes de agradecer as coisas que as outras pessoas acharam errado. Ou pelas doenças que nós tivemos, né?
Porque se hoje a gente está aqui, a gente tem uma história de vida passada, como você disse, né? Então, foram todas essas escolhas que a gente foi fazendo ao longo da vida que nos trouxe aqui. A Tânia Lima está falando assim, ó, eu também fiquei 5 anos em depressão. E após conhecer o Axis, mudei muito, melhorei e hoje estou livre dos medicamentos. E a gente sabe que isso é real, porque a pessoa realmente escolhe, né, essa questão de se livrar das coisas e também entra no espaço da permissão. Meu corpo vai liberar aquilo que ele precisa ser liberado, né? E é tudo tão lindo, né, Feliciano? Porque às vezes eu e a Feliciana, a gente vai fazer a troca, deita na maca, pensando em alguma coisa e acontece outras coisas totalmente diferentes que a gente fica, uau, o que é isso? O que está acontecendo, né? Que a gente libera coisas que a gente nem sabia que estava ali trancado. Então, uma das coisas que vocês estão falando, né, que aí a gente pode liberar coisas que a gente nem sabia que estava ali trancado. Esse espaço de permissão é muito interessante para quem está fazendo o atendimento, né? Permitir que aquele corpo escolha o que ele deseja manter ou liberar de ponto de vista. E não porque ele está sendo atendido, a gente, né, se coloca na posição da puta da potência, da consciência do mundo e que sabe tudo e que tem que alterar tudo que está ali. Não, né? O espaço de maior consciência é o espaço de permissão. O espaço de maior consciência é o espaço onde eu estou na percepção do que aquele corpo deseja liberar. E não porque alguém falou alguma coisa, eu vou lá e vou forçar uma liberação de um ponto de vista ou forçar que mantenha alguma coisa. Não. Permitir, sim, que aquele corpo escolha o que manter e o que não manter. Porque ele vai manter aquilo que ainda é contribuição. Né? É aquilo que a gente falou, se a gente entra pro errado, a gente não vê o caminho. Então como que a gente vai poder julgar? Eu não sei o caminho de cada um, eu não sei nem o meu. Como que eu vou saber o daquela pessoa? Né? Então é ter clareza de que eu não tenho conhecimento do futuro. O futuro não é conclusivo, ele está em infinitas possibilidades. Então é permitir que aquele corpo escolha o que deseja manter, porque ele sabe exatamente o que vai ser criado. Ele tem essa clareza. Nós não temos essa clareza. E se a gente entra na percepção de que, uau, ele escolhe ainda manter essa doença, essa profissão, esse relacionamento, não importa. É o que ele escolhe e é o que vai ser criado maior, de uma forma maior, mais grandiosa. Porque se a gente elimina isso, talvez ele não vá criar algo grandioso. Talvez não, a gente vai soltar, vamos dizer assim, tirar ele de um caminho de mais possibilidade, né? Então a ideia é permitir sempre o que ele vai liberar e o que ele vai manter. Isso vai criar mais. Ô, Vivian, esses dias Oi. eu fiz um atendimento, a filha pediu para eu correr um processo corporal na mãe. Aí vieram as duas aqui e tal, e ela sabia que esse processo estava na apostila do fundamento. Falei, não, eu vou fazer tal. Aí eu falei assim para ela, olha, só que o corpo da sua mãe está pedindo uma outra coisa, posso fazer? Ah, pode. E assim, foram todos os processos relacionados a trauma que ela veio pedindo um processo e acabou sendo, acho que 3 ou 4 diferente do que ela veio pedir. Eu corri o processo que ela pediu, comecei por aquele, né? E aí eu falei, nossa, o corpo da sua mãe tá pedindo outra coisa. E aí, assim, o engraçado foi que a senhorinha teve que ficar de lado a maioria das vezes por conta das posições que eram, né? Ou aqui o crânio, né? Aqui e o sacral. E assim, de lado era mais fácil. Ela falou assim, nossa, faz uns 10 anos que eu não consigo deitar em cima do meu ombro. E ela ficou quase 1 hora deitada em cima do ombro. Eu falei, nossa, se a senhora tivesse falado, a gente poderia ter feito de outra maneira. Ficar numa outra posição, sentada. Ela falou, não, mas o braço não doeu, não. Aí eu fiquei assim, então,
ao mesmo tempo que encantada, que o corpo dela estava querendo, e eu falando, olha, tem mais um processo aqui, vou fazer, tá, filha? Não, pode fazer, a mãe tá aqui, tá aguentando. Então, aí, assim, por quê? A gente estava na permissão, e quando ela me contratou, você sabe aplicar esse processo? Falei, não, eu sei aplicar, eu posso fazer. Aí já me veio a consciência de que não era só isso, né? E a gente faz o que se requer. E uma coisa muito linda que você ensinou para a gente na classe de barras e também no fundamento, que quando a gente vai fazendo um atendimento, além da gente baixar todas as nossas barreiras, a gente ficar na presença para a gente poder escutar, né? O que aquele corpo precisa? Você falou isso tão lindo com propriedade, por quê? Porque a gente esquece que a gente está ali honrando aquele corpo, deixando com que ele faça as mágicas que ele precisa, né, Feliciana? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas levantam da maca e falam, nossa, que coisa diferente, né? Eu falo, então, mas é que você conseguiu sentir todas essas coisas porque você se permitiu, você recebeu tudo que você podia receber. Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente escolhe não ter ponto de vista, não entrar nas conversinhas de que preciso disso, disso e daquilo, né? Que é uma coisa mental. Aquilo que a pessoa fala não é o que ela realmente necessita, porque ela está falando pela mente, ela não tem a comunicação com o corpo. Então, quando a gente não entra nessas histórias do que a pessoa precisa ou não, a gente realmente pode entrar numa percepção do que aquele corpo requer. E aí, se a gente está no que o corpo requer, é só mágica. Você só permitir que aquele corpo escolha qual é a energia que ele deseja reativar em seu próprio corpo, ok? Porque são todas as energias que nossos corpos realmente já possuem, só não estão ativadas. A gente vai lá e ativa e tá tudo bem. Aí ele começa a criar o espaço do que ele deseja. Né? E são os espaços que eu falo que são os espaços mágicos, os espaços de milagres, né? Como que é que uma pessoa deita numa maca que não está conseguindo nem andar direito e sai e vai fazer uma corridinha na praia? Isso é mágico, não existe, né? Em outros lugares isso não existe. Você vai fazer aí sessões e sessões aí de 2, 3 meses de fisioterapia e vai começar a andar com dificuldade. Agora a pessoa não está nem andando direito e vai fazer uma corridinha? Após uma sessão, é mágica ou não é? É mágica, né? Só que não é uma mágica unilateral, é uma mágica em que, eu tenho um corpo que, quando percebeu essa energia de que vai ser honrado, que está sendo ouvido e começa a ser empoderado a fazer escolhas, e eu entro em total permissão dele escolher o que manter ou o que liberar, acontece isso. O que você deseja? Que contribuição você deseja? Que nem você fala da moça. Foram vários processos, ok. São várias energias que aquele corpo estava requerendo naquela sessão. E o que acontece? Mágica. Né? Ela ficou mais de uma hora aí com um braço que ela não conseguia, deitado em cima, deitada sem sentir dor. Por quê? Mágica. Mágica, que aquele corpo ele tem uma capacidade de criar isso. E a gente só precisa permitir. Se a gente permite, aquele corpo vai criar algo realmente milagroso. Nossa, e assim, a gente fica encantada com as belezas das ferramentas, porque a gente sabe que elas funcionam, né? Porque a gente já testou na gente, e a gente sabe que eu e a Feliciana, volta e meia, a gente está com uma dor nas costas, uma dorzinha no pescoço, e a gente fala, faz um processo aí, amiga, tô tão cansada e não sei o quê. E aí a gente acaba achando que é aquele processinho da dor lá, né? E aí a gente acaba fazendo processo de entidades, faz o vibra-cebola, e aí a gente vai fazendo tudo que a gente sabe, né? Para que a gente pode, e às vezes a gente não está presencial, a gente liga o WhatsApp e faz as perguntas para a pessoa, né? Porque às vezes a gente não está no toque, daí eu falo, mas olha, vamos perguntar, como que é isso, como que é aquilo?
E aí a gente vai criando essas mágicas. Eu falo, Feliciana, com o seu pescoço. Fala o processo tal que veio aqui para mim agora. Né? E aí a gente faz isso uma com a outra. Por quê? Porque a gente fica nessa permissão do receber, né? E o seu método do Vibra Cebola, que quem ainda não fez, logo que a Vivian der um outro workshop, façam, porque assim é muito legal e a gente consegue ir limpando, né, todas essas camadas e a gente vai tendo uma consciência do nosso corpo, vai tendo uma consciência de tudo aquilo que fica agarrado na gente e a gente consegue soltar. Aí a gente consegue ver a vida com leveza, né? E quando a gente solta alguma coisinha, parece que aquele nosso dia tá tão colorido, tá tão feliz, né? São as mágicas acontecendo, Vivian. E Suzy, sabe uma das coisas que eu percebo, assim, que às vezes trava essa mágica? É a gente olhar para isso, olhar para essas ferramentas que nem o Vibra Cebola, nada mais são do que as perguntas básicas do Access, colocadas ali em sequência, né, para eliminar camadas de energia que a gente mesmo vai prendendo, porque a gente não teve, né, clareza que eram só percepções, que eram só consciências, e a gente fica aprendendo. Então, é tão simples que a gente não dá valor e nem atenção. A gente fala assim, não é possível que seja só isso. Não é possível que seja só isso. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui, que a gente está, o quê? Eu acho que uma meia hora nessa live, e eu entreguei a cereja... Oi? 45 minutos. 45 minutos. Eu entreguei a cereja do bolo, né? De cara nos 5 primeiros minutos. Sim. Você percebeu? Sim. É a cereja do bolo. Todo mundo faz bolo. Todo mundo sabe pôr a mão no corpo e ativar um processo. Ok? Agora, fazer com que aquele corpo realmente receba, ter a percepção do que ele requer, isso é a cereja. Só que é tão simples que as pessoas vão olhar para isso e falar, ah, tá. Né? Ah, é só chegar com energia de honra? Ah, tá. Ah, é só perceber o que o corpo requer? Ah, tá. E passa por cima. Simplesmente não olha para isso e fala... Não pode ser só isso, né? Uma pessoa que chega travada, né? Que não vai deitar numa maca, é só isso que eu vou ter que fazer e a pessoa pode ficar bem? Nossa, uma pessoa que tem fibromialgia, né? Vai chegar, você acha que uma única sessão pode curar? Né? É possível. Existem só alguns ingredientes básicos para ter essa possibilidade. Uma delas... honra. Segundo, permissão. Terceiro, o que o corpo requer para ser ativado. O que ele pedir você ativar é o que ele requer. Se ele estiver no momento disposto a liberar, ele vai liberar. Só que o que acontece? A pessoa olha para isso e fala, não, não pode ser. Né? Não pode ser, só isso. Imagina, né? Nessa realidade, as coisas não estão assim tão fáceis. E aí perde a grande possibilidade de criar a mágica. Então, o que eu mais percebo é isso. Quando a gente fala as coisas para as pessoas acham que, ah, não pode ser, ah, é muito simples, ah, isso não vai funcionar. E não funciona. E não funciona por quê? Porque ela não vai nem tentar, ok? Agora, os alunos que eu tenho, e não são poucos, que olharam para isso e falaram, peraí, realmente é simples demais. Mas eu vou duvidar, no mínimo, né? Eu vou duvidar. E eu vou, em vez de ter controle sobre aquele corpo, exercendo o controle, o que ele tem ou não que liberar, e forçando e trabalhando drasticamente as energias, eu vou entrar em total permissão do que ele deseja criar, em total permissão. Eu honro ele por esse ser um milagre e ter me escolhido para ser contribuição, então eu entro no espaço de, uau, maravilha, que contribuição posso ser aqui para você? Estou aqui à disposição. Me mostra. As pessoas que fazem isso, o que elas falam depois? Puta que pariu. Funciona. Né? É a única coisa
que elas vão falar. Por quê? Porque elas, no mínimo, duvidaram. Agora, as que chegam e falam assim, ah, não, é simples demais, isso deve ser balela, né? É para vender workshop. Só que não precisa vender workshop, a gente está falando de graça. Só que a maioria das pessoas não querem olhar para isso. E aí vão fazer o workshop, vão pagar o workshop e vai ouvir a mesma coisa, né? Só que elas não vão olhar para isso. Então essas pessoas que duvidam que a coisa pode ser simples, pode ser fácil, e que as coisas que são fáceis, simples, e que na verdade são de graça, podem ser as coisas mais preciosas que a gente já recebeu, né? Essas pessoas podem criar muito mais mágica. Mas como a maioria não deseja algo simples, fácil e mágico, elas desejam uma receita de bolo e quilométrica de preferência, né? Essas pessoas não vão olhar para isso. E aí vão perder uma possibilidade ainda mais grandiosa com as sessões, né? Tá. Uma musculatura de estar na permissão e do receber também. Porque eu achava assim, eu recebo sim. Mas, de acordo com o que a gente vai tomando consciência, a gente percebe que o nosso receber ele não está muito ativado. E é você criar uma musculatura todos os dias, de estar nessa permissão, nesse receber. Uau! Eu assisti uma live da Vivian, que ela falou somente do mantra de Axis, né? E aí ela falou assim, vamos fazer 100 vezes por dia. Não sei se você lembra disso, Vivian. Aí eu comecei fazendo. E a Vivian falou assim, lá pela metade da live, gente, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É tudo, não rejeita nada. E eu comecei a fazer o mantra, minha mãe caiu. Eu falei, nossa, é tudo mesmo. Detalhe, né? Minha mãe é idosa, ela tem 85 anos, você sabe, né? Idoso quando cai... É um problema. Mas é receber tudo, é receber as escolhas dos outros, né? E não determinar que eu tô mais consciente, então eu tenho que mudar a realidade. Não. Quanto mais consciente você está, mais possibilidades você tem. Agora, você mudar a realidade do outro, isso não é possível. Não é porque você está consciente daquela realidade que você pode mudar ela, né? Se fosse assim, nossa, a gente tem o Gary Douglas, né? À frente do Access Consciousness. Porra, que é uma pessoa mais consciente do que ele há 30 anos fazendo essas ferramentas. Por que ele não mudou a realidade do coronavírus? Né? Porque não é assim que funciona. Estar consciente não quer dizer que a gente possa mudar a realidade do que os outros estão escolhendo, né? Se realmente nós entramos na consciência de que somos o todo, temos que ter clareza que somos o todo porque estamos todos neste mesmo barco. E cada escolha de cada indivíduo muda essa realidade. E eu não posso alterar a escolha do outro. O que eu posso fazer é inspirá-lo a escolher mais, né? E não mudar a escolha do outro, não mudar isso, né? Isso não é possível, ok? É perceber que sim, eu posso criar uma realidade para mim e inspirar as pessoas a criar uma realidade diferente para cada um. E não simplesmente chegar lá, ferro e fogo, e não, você tem que mudar essa realidade, você tem que sair desse espaço. Isso não acontece, não funciona. Não é assim, né? Quando a minha mãe ficou na UTI esse ano, aí tinha um senhorzinho do lado que ele estava muito mal. E o genro dele é amigo de uma amiga nossa, e ela falou, Suzy, aplica o processo da saída pela esquerda do cenário para o fulano, que pode ser que seja uma contribuição. Falei, bom, tô aqui, ele tá na cama do lado ali da minha mãe, né? Só que ele estava com uma infecção muito forte, aí o moço me deu um avental, me deu luva, máscara, tudo. Aí eu fui lá. Olha, eu vim aqui conversar com o senhor, a pedido do seu genro, eu vou aplicar um processo para o senhor, tá bom? Apliquei o processo, Vivian. Ele já estava há 45 dias de olho fechado, não conversava, não fazia nada, com uma infecção seríssima. Ele abriu o olho, ele encarou a mim e falou assim, não,
Aí eu falei, eu permito a sua escolha. Só vim lhe dizer que o senhor tem uma outra escolha também, mas eu permito o seu não. Muito obrigada. E fui embora. Aí contei para nossa amiga, ela falou, você não ficou com medo? Eu falei, não, eu estava na permissão. Vocês não pediram para eu aplicar o processo, que seria contribuição? Eu fui lá, fiz. Em compensação, para o outro, foi bom, né? Porque daí ele escolheu ir embora, porque estava sofrendo muito. E aí, a partir daquele dia, Vivian, a permissão, assim, na minha vida, ela tem sido de uma tal maneira que ela tem tornado os meus dias mais leves. Porque, assim, a permissão, ela é tudo. Porque a gente tem que estar na permissão para as coisas que acontecem dentro da casa da gente, desde da hora que a gente vai limpar alguma coisa que às vezes não dá certo, que a gente quebra alguma coisa, que a limpeza não ficou do jeito que você quis fazer, a comida não saiu tão boa quanto você esperava, e essa permissão da gente ficar na permissão para a gente em primeiro lugar, né? Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Verdade. E isso que você falou, a permissão é tudo, Suzy, olha que bacana que você falou. É uma das coisas que, cara, a maioria das pessoas não tem clareza. O que elas vão fazer? Elas vão falar o quê? Olha, tudo tem que ser consciência, né? O que tem que ser mais? O que tem que estar no topo? Consciência, é isso que as pessoas vão falar, né? Sempre isso. Então, não importa se você está falando de arte, está falando de qualquer outra linha, sempre que você tiver nesse espaço que você for perguntar o que tem que ser maior, a pessoa vai falar consciência. E não. O que tem que ser maior do que a consciência? A permissão. Então, maior do que tudo nessa realidade tem que ser a permissão. Porque se você tiver uma consciência maior que o teu nível de permissão, provavelmente ou você entra num espaço de loucura ou de uma irritabilidade em que você acabe com a sua vida. Porque uma consciência muito elevada acima da tua permissão vai fazer com que você não suporte. Porque a gente tem a ideia que consciência é tudo lindo e maravilhoso. Então, eu ter clareza sobre tudo é eu perceber os animais, eu perceber o canto dos pássaros, eu perceber a paz, eu perceber o amor, né? É isso que as pessoas têm como julgamento de consciência. E, na verdade, consciência é a percepção do que tudo é. Então, se eu vou ter clareza de tudo, como as coisas são e como funciona, percebe o que eu vou ter de percepção dentro dessa realidade. O que nós estamos vivenciando hoje com mais força? Raiva, ódio, fúria, angústia, medo, trauma. É isso que está pairando com mais força dentro dessa realidade. Então, você acha que você ampliando a tua consciência, o que você vai ter de maior percepção, de maior acesso? Essas energias. Por isso que é incrível aquela pergunta do Axis, a quem pertence isso? Porque você vai soltando aquilo que é uma percepção e você compra como sendo seu, né? Eu estou percebendo muita angústia, muita raiva, muito desconforto, muita irritabilidade, muita indecisão. Por quê? Porque é esse momento que essa realidade está vivenciando. Troca de governo, problema com esse coronavírus que vai e não vai, é lockdown ou não. O que o pessoal está vivenciando? Né? O que essas mentes estão criando? Estão criando medo, trauma, drama, insanidade. E é isso que a gente vai perceber quanto mais consciente nós estivermos. Não é só o bonitinho, só o lindo, só o maravilhoso. Não, não é só isso. E aí, se teu nível de permissão não tiver acima desse nível de consciência, o que você vai fazer? Sempre é loucura, né? Agora, eu dou permissão, sim, eu tenho uma permissão acima do meu nível de consciência. E eu tenho um espaço em que eu ainda posso ampliar a minha consciência. Eu posso ter ainda mais percepção, acessar mais o meu saber, acessar mais o que eu sou e receber ainda mais tudo. E aí é tudo, né?
que nem a Feliciana falou, receber tudo, receber as escolhas dos outros, receber o julgamento dos outros, receber tudo sem nenhum ponto de vista. Porque quando eu coloco uma barreira para o meu receber, eu vou sempre colocar tudo lá de fora. Eu não vou receber julgamento, eu não vou receber essas percepções da maldade, eu não vou receber essas percepções das coisas que não estão funcionando, mas eu vou receber a bondade, a generosidade, a amabilidade da Suzy, a generosidade da Feliciana, é isso que eu vou receber. Ah, não é assim que funciona, né? Se eu coloco uma barreira, eu vou manter tudo do lado de fora. Eu não consigo mais receber tudo. Então, eu tenho que realmente ter uma permissão muito maior do que a minha consciência. Se eu tenho esse espaço, eu continuo evoluindo. Ah, e Vivi, quando chega próximo, eu tenho que ampliar minha permissão. Minha permissão tem que estar sempre acima do meu nível de consciência, para que eu tenha espaço para ainda subir essa consciência e realmente ter clareza sobre tudo. E realmente estar nessa percepção do todo. Né? Do todo como um todo, e não só naquele julgamento que a gente faz, que é tudo lindinho e bonitinho, que o todo é só amor. Não, se fosse o todo, fosse só amor, a gente não teria amor e ódio, né? Se é todo, a gente vai ter que ter clareza sobre isso. E perceber isso talvez não seja tão agradável, né? Vivian, a permissão, durante esse tempo todo da pandemia, tem feito muito, porque assim, olha, as pessoas escolhem ter o corona ou não, de alguma forma, certo? E elas escolhem também partir ou não. E a gente está na permissão que a pessoa vá, é muito suave, assim, ó, ok, vai, vou sentir falta, tudo, mas é uma escolha dele, ir ou ficar, né? Então, assim, isso no Access fez muita diferença na minha vida. E olha só, a permissão de que as pessoas escolhem ter ou não ter, e a gente ter a permissão da escolha do outro, de que talvez ele não escolha ter, mas ele está vibrando na energia do medo de ter, o que atrai mais. E aí, por que não? Se eu percebo aquilo, por que eu não sou uma contribuição? O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas, eu não escolho o coronavírus, eu não escolho ficar doente. E aí a outra pessoa lá que está morrendo de medo daquilo, porque ela fala também não escolho, mas está na energia do medo, né? O que eu faço? Eu olho para aquela pessoa e olho como ela está errada. Que espaço de permissão é esse? Por que eu não entro na verdadeira permissão? Uau, aquela pessoa, ela está com medo. Aquela pessoa deve ter motivos suficientes para criar daquela forma. Então, por que eu realmente não entro em permissão? E se ela está com medo, eu não vou me aproximar, eu vou usar luva. No meu dia a dia, eu posso escolher não usar. Mas se aquela pessoa escolhe, eu vou usar por ela. Por que não? Por que eu não vou usar? Por que eu não vou colocar uma máscara, né? Se eu estou percebendo que aquele espaço que a pessoa tá é um espaço de desconforto e eu posso entrar em permissão e contribuir para ela ficar mais confortável e baixar as barreiras e poder me receber de uma outra forma, né? E para que eu vou continuar lutando contra e falando que eu tenho permissão? Não, eu permito. A pessoa que escolhe ter, ela que escolhe. Se ela for embora, ela que vá. Só que eu tô realmente entrando na permissão? Ou eu estou entrando na luta sobre qual é o ponto de vista correto, né? Muitas vezes a gente fala que a permissão continua sendo a luta do ponto de vista correto, né? É entrar na dualidade. E aí não é permissão. Permissão é onde a gente sabe onde a gente pode ir, que vai criar mais para o outro também. Não só para o nosso umbiguinho. É perceber esse espaço onde a gente pode criar para o reino de nós. E aí, se eu tiver que sim usar uma máscara, se eu tiver que usar uma luva, se eu tiver que manter a distância, uau, é só isso que eu preciso fazer para que a pessoa possa receber mais? Que contribuição eu posso ser para essa pessoa? Eu não escolho estar doente e contribuo para que essa escolha dela, né, de estar doente, não aconteça, porque ela está dizendo para mim que não escolhe, mas eu olho para um outro espaço, mas vamos contribuir. Vamos permitir que ela tenha as escolhas dela, os medos dela, os receios dela, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas a gente
talvez entre numa permissão mentirosinha aí, né? Eu permito, mas na verdade eu não escolho estar doente. Para que isso? É permissão ou é correção do ponto de vista? Né? Vamos ter clareza do que a gente fala, porque o que a gente fala tem que estar muito alinhado com as nossas ações, né? É realmente permitir o ponto de vista do outro. Eu fiz um workshop com você e com o Léo, acho que uns 2 anos atrás, e eu não tinha clareza do que era permissão. E aí você explicou a permissão de um jeito tão lindo, né? Como se fosse uma pedra, aquelas pedras lindas que a gente vê no meio do rio, né? E que a água passa por ela, né? E a gente fica na permissão. Aí eu fico com aquilo, com essa imagem romântica na cabeça, olha, eu vou deixar passar, tal, né? E aqui na nossa região tem muitos rios, né? Então, por consequência, tem muitas pedras. E aí, um dia me veio a consciência de que não é só aquela água linda e maravilhosa que passa naquela pedra. Às vezes, desce galho de árvore, desce graveto, planta, né? Aí eu falei assim, mas a pedra continua na permissão, né? E assim, esse ano assim, foi uma prova de fogo para mim, né? Minha mãe ficou muito doente e aí eu tive que constantemente com a Feliciana me ajudando ficar na permissão, né? Por quê? De deixar, de permitir que as coisas acontecem como que elas têm que acontecer e ao mesmo tempo me dando o direito de ter aquele medinho de filha, né? E acreditando e fazendo processo e rodando as coisas e a Feliciana, não, vamos lá. Porque a gente às vezes romantiza, é o que você disse, que as coisas só vão ser bonitinhas, mas quando a gente permite tudo e receber tudo, é tudo mesmo. E aí a gente fica encantada, porque às vezes no receber também, né, Vivian, que eu aprendi muito a receber, né, com você, porque assim, eu já recebi muitas coisas lindas da Vivian, gente, vocês não têm noção. Dá para a gente ficar um mês aqui eu contando para vocês tudo que a Vivian já fez de lindo na minha vida. Mas esse receber tudo é a gente também se permitir que a gente pode, às vezes, fraquejar, daí levanta, sacode a poeira e vai lá e faz de novo, entra na permissão, usa as ferramentas, vai lá, combate. Por quê? Porque muitas vezes a gente daí entra no julgamento. Não, mas agora eu estou triste porque não sei o quê. E a gente acaba não se permitindo também viver as situações. E aí a gente se julga. E o auto-julgamento faz com que a gente perca essa consciência de usar as ferramentas. Que é o que você disse. Às vezes a gente se julga tanto que a gente não se permite nem usar a pergunta. O que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Uma pergunta simples, né, Vivian? Sim, sim. Agora, só vou fazer uma correção, Suzy. Essa forma de explicar sobre a pedra e o rio não é minha, é do próprio Gary Douglas, né? Então, é do próprio Gary, né? E ele explica dessa forma, inclusive no livro da Simone Milastas, ela fala que ele falou para ela dessa forma, né? E eu acho que é a forma mais simples que a gente tem. Então, assim, eu gosto muito de honrar o criador do Axis e deixar bem claro, né? Tudo que eu sei de ferramenta vem do Axis. Eu não trabalho com outra informação, outras linhas, né? E essa forma simples de observar o que é permissão é ele que trouxe, porque na verdade a gente não tem essa clareza do que é entrar em total permissão, né, e receber tudo. E isso é como ele explica o receber, né? Você não, como se fosse uma pedra e você simplesmente recebe tudo que vem daquele rio e a água passa por cima, passa para um lado, passa para o outro, e você continua lá recebendo. E essa clareza de receber tudo é deixar passar, não quer dizer que você vai comprar alguma coisa, né?
Isso daí é que é bem interessante da forma que ele coloca. Porque a gente acha que receber tudo é comprar. Então, se a pessoa me xinga, eu tenho que receber. Eu vou pegar aquele xingamento e compro como verdadeiro e real. E não. É você a pedra no rio. Aquilo é contribuição para mim? Não, aquilo simplesmente vai passar. Eu recebi. Recebi o xingamento, passou por mim e pronto. Não mudou quem eu sou, continuo sendo a pedra no rio, né? Não muda o que eu sou, não muda o que eu faço e eu continuo lá. Agora, se é uma contribuição, se é algo tipo assim, Vivian, se você fizer isso, a tua live vai ficar melhor. Opa, é uma contribuição. Aí eu vou e compro. É diferente, né? Aí eu compro aquilo e trago para a minha realidade. Eu compro aquele ponto de vista. Então, receber não é comprar pontos de vista. Receber é você permitir que as pessoas tenham um ponto de vista, que você só vai trazer para a sua realidade aquilo que é contribuição. E o que não for, você deixa passar. Isso é verdadeiro receber, né? E essa forma de explicar, quem explica é o Gary Douglas, que explica dessa forma que é muito maravilhosa. Eu acho que é bem simples e só da gente ter essa imagem na cabeça já muda tudo, né? Só quando você coloca essa imagem, fala, dá um espaço maior pra gente, né? Já está quase encerrando aqui, Vida. Eu queria, assim, novamente agradecer você de ter aceitado o convite da gente e a enorme contribuição que você é nas nossas vidas. Porque, assim, gente, desde quando a Vivian começou com o grupo de WhatsApp lá de Santos, né, que a gente participa, segue ela, tanto é que eu fui fazer o fundamento ali em Campo Grande, nem foi tanto assim, mas, assim, tão longe, né? E mudou a minha vida. Então, assim, gratidão infinita, Vivian. Você não tem noção de como eu me sinto hoje, tendo você aqui com a gente, dividindo esse espaço. E, gente, a Vivian é uma super contribuição, ela é muitíssimo generosa com a gente. E gratidão infinita. Ah, linda. Ah, Feliciana, linda. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado esse tempo todo, né? De terem escolhido fazer as classes comigo. E assim, a gente foi crescendo junto no Axis, né? Vocês estão desde que eu praticamente comecei, onde só tinha um grupo de WhatsApp que não chegava nem a 100 pessoas, depois foi aumentando. E a gente foi caminhando junto, praticamente, foi crescendo junto. A Feliciana fez parte da minha primeira classe de fundamento fora de Santos. Então era o meu início mesmo aí, desbravando esse Brasil. E eu só tenho a agradecer a vocês e avisar que não precisa mais correr para desligar, porque o Instagram permite agora mais de 1 hora de live. É verdade. Então, quem já passou aqui, a gente estava até preocupada, né? Não, fica tranquilo. Passou de 1 hora e está tranquila aqui. Não apareceu o 25 ali, a contagem regressiva. Não aparece, mas agora permite até 4 horas. Olha que legal. Como pode melhorar? A gente fica preocupado de não dar tempo de agradecer, né, Vivian? Aí dá tempo de dar. Deu até um medinho na gente, né? Então, Vivian, eu quero dizer, você já conhece aqui o Espaço Luz e Consciência, e dizer para as pessoas que não conhecem, e as pessoas que são as suas seguidoras, e os nossos amigos que estão aqui, a Marisa, que fez o fundamento para a gente, tá as 2 Marisas aqui na live, e legal. A Marisa que mudou a vida dela, né? E dizer, Vivian, que esse espaço aqui, ele é possível depois da classe do fundamento que eu fiz com você. Você sabe bem, eu tinha esse espaço ocioso em casa e com o fundamento foi aquele pontapé para nascer tudo isso que a gente tem aqui, né? A gente dá as nossas classes de barras e de facelift, a gente faz aqui no espaço trocas de barras, eu alugo para as pessoas darem cursos, vendo se é leve, né, determinados tipos de curso, e aí eu consigo alugar,
e as pessoas que vêm aqui, elas falam, nossa, que energia legal, como é bom estar aqui. E aí eu digo, mas eu sei da onde tudo começou, né? Então, assim, eu quero te dizer que eu estou realmente emocionada de você estar aqui, porque você sabe o tanto que você é importante na minha vida e que hoje tudo que eu tenho, tudo que eu posso realizar para as outras pessoas foi com uma palavra sua de dizer, Suzy, você pode, você tem poder, você vai em frente e de você acreditar, né, em toda essa potência que eu e a Feliciana somos. A Feliciana tinha horror de falar, Verdade. né, nas lives, e hoje ela fala e ela se expressa, e o que eu falo ela complementa. Então, assim, a gente vê o tanto que a gente cresce, né? E eu sou, assim, muito agradecida por você estar aqui, porque eu sei o tanto que a sua agenda tá apertada, tá corrida, né? E o tanto, assim, que você se dispôs a falar, não, vamos fazer. Até eu falei com a Feliciana, vamos fazer live com a Vivian num dia que ela não faz as dela, para que ela possa vir aqui tranquilamente, conversar com a gente, né? E aí, assim, a gente poder fazer esse bate-papo, mostrar para as pessoas que as ferramentas de Axis, elas são possíveis, elas são fáceis de ser realizadas, basta o que você falou na live de ontem, escolher. Escolher. E Suzy, me permita, né? Você já colocou aí o que eu pude contribuir com você. Me permita falar um pouco de você também e da Feliciana. A Feliciana é uma desbravadora de possibilidades. Essa mulher não tem limite. Ela tem uma força que não dá para nem colocar aí o que vai acontecer. E Suzy, você, quando você falou que esse espaço só foi possível para você quando eu falei que você poderia criar isso, eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui, né? A Suzy, o espaço das meninas é em Dourados. Eu vi aqui que alguém perguntou onde que é, em Dourados, Mato Grosso do Sul, bem longinho de mim, então a gente não tem contato físico muitas vezes, a não ser quando eu vou dar aula lá e nesse fundamento global que nós estivemos juntas, né? Uma coisa que eu tenho que deixar clara, assim, que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui dar a classe aí, é que havia outra pessoa para ser host dessa classe, né? E você assumiu ser host da classe meio que, né, não tinha o que fazer, ou era você ou não tinha o que fazer. Você meio que assumiu, falou, tá bom. E aí, eu acho bem interessante que a Suzy me mostrou um espaço em que eu identifiquei o que é verdadeiramente estar disposta a ser contribuição para as pessoas e para o reino de nós. Porque você não sabia que você ganharia pela classe, então você não sabia que tinha ganho financeiro, e você também não sabia que, dependendo da quantidade de pessoas que estariam em classe, você poderia ganhar a classe quando você for host. E quando ela soube que ela ganharia financeiramente e ganharia a classe, a primeira coisa que ela quis fazer foi sair da classe. Não quis ser host, porque ela falou que não estava fazendo o trabalho que ela estava fazendo de divulgação e colocando, procurando espaço e procurando valores para alimentação e tudo. Ela não estava fazendo isso por dinheiro. E eu achei isso tão lindo, eu achei isso tão maravilhoso, porque é muito difícil a gente ter pessoas hoje em dia que contribuem com outras pessoas sem estar de olho no financeiro, sem estar de olho no que ela vai ganhar. E aí eu falei, a Suzy tem algo completamente diferente nela, né? E quando eu olhei para esse espaço, Suzy, realmente a única coisa que eu tinha que fazer com você era te empoderar a receber, porque você é totalmente doação.
E aí eu tinha que te empoderar, equilibrar esse espaço, não a sair desse espaço, né? Porque muitas vezes a gente fala que isso é um erro, né? Que as pessoas vão usar, vão abusar. Não! Esse é um espaço lindo, que se a gente tivesse muito mais gente nesse espaço, de escolher ser a contribuição, de passar informação, de passar mais, é um espaço lindo e maravilhoso. Então não é para se destruir, mas é para se equilibrar. Porque o que aconteceu quando você soube que você ia receber a classe e você escolheu, não, então não vou fazer mais parte. E aí, opa, traz de volta e vai receber sim, você vai aprender a receber financeiramente, receber a classe, receber tudo. E para algumas pessoas que estão aqui, que eu sei que tem gente que já é facilitador, tem gente que está no caminho de ser facilitador, uma das coisas que a gente tem que olhar, né, é permitir as pessoas de serem quem elas são e empoderá-las de ir além desse espaço. Eu já tenho um ser grandioso aqui, eu só preciso empoderar ele a continuar. E às vezes, para alguns, quando a gente fala de Axis, a gente tem que falar o oposto. A gente tem que falar assim para a pessoa: você não consegue, você não pode, você não é capaz. E a pessoa vai lá e faz de birra só para provar que pode. Muitas vezes a gente, como facilitador, entra nesse espaço. Isso funciona muito com o humanoide, mas não funciona como um ser como a Suzy, que é um X-Men. Um X-Men, se você desempodera ele, e eu tô falando isso porque foi isso que fizeram comigo, né? Ele fala, ah, você não pode. O X-Men fala, ah, tá. Né? Ah, você não pode, você não é capaz. Ah, então eu vou ficar aqui. Então, muitas vezes, um X-Men, se você falar para ele que ele não pode, ele vai aceitar isso como uma verdade, ok? E o que é necessário aí é você estar na presença, total clareza de com quem você está trabalhando, para saber se você tem que pegar na orelha, né? E falar, vai, porque você tem condição disso. Vai fazer, menina. Para de se bloquear. Vai criar mais para sua vida, como é o caso da Suzy, ou fazer com a Feliciana, que já é diferente. A Feliciana assim, olha, acho que você não consegue, não, acho que não dá para você. Ela bate na minha, vamos ver se não dá para mim. Né? Porque você não sabe da minha... São seres diferentes, e é perceber exatamente o espaço de cada um para fazer o que se requer para cada um continuar a evoluir, continuar a criar mais, porque quando elas estão criando mais para elas não estão criando só para elas não estão criando para o umbigo, não, elas estão criando para uma quantidade enorme de pessoas. São muitas pessoas que elas vêm contribuindo. Por quê? Porque elas estão se empoderando, então elas não se empoderam para si, se empoderam para criar mais para os outros. E isso é muito bacana de se ver. E Suzy, gratidão por ter me chamado para essa live. Feliciana, gratidão imensa por você ser essa fera aí, essa criação absurda nessa vida, e me chamar também para fazer parte aí desse grupo de vocês, né, nessa parceria com vocês há tanto tempo. Eu vejo assim um brilho enorme em vocês, uma capacidade incrível, e eu peço para que vocês não mudem, só continuem a se sobrecriar, né? Porque vocês são incríveis, são de uma generosidade, uma bondade, uma capacidade fora dessa realidade, e eu tenho muita honra de participar do caminho de vocês, e vocês sabem disso, assim, agradeço muito mesmo vocês terem me escolhido. Muito mesmo. Tem algumas pessoas perguntando aqui, Vivian, se a live vai ficar gravada. A gente grava aqui no IGTV e depois a gente sobe lá no YouTube, no canal do Espaço Luz e Consciência. Aí depois eu vou passar o link para você e daí você pode disponibilizar lá no grupo do Telegram também o link para as pessoas que não conseguiram estar aqui ao vivo. E sim, dizer que nós temos um recorde de pessoas assistindo a nossa live, né? E a gente fica muito feliz, porque a gente, às vezes, faz live com 3 pessoas, e hoje nós temos 54 e já chegou a ter 60 e pouco. Então, assim, a gente sabe que as pessoas acreditam no seu potencial,
e sabem o tanto que você é generosa e é contribuição. Então, Vivian, nosso agradecimento de verdade, que você também continue sendo essa potência, essa generosidade e que dá aquele puxão de orelha assim, ó, que a gente nem percebe que levou, mas que a gente muda. E um beijo para o Marco. Deixa eu só falar uma coisa para o Marco. No último fundamento que a Vivian teve aqui, a gente ficou um pouquinho depois, né? E o Marco falou assim para nós, é você, né, Marco? Ó, gente, vocês precisam fazer live. E aí ele ensinou a Suzy, gente, como fazer isso, como impulsionar. Ai, ó. E a gente está aqui, está começando, né? Amo vocês. Eu amo a minha mulher primeiro, mas amo vocês também. Eu também amo vocês. Parabéns pela live, viu? Eu estava olhando ali, parabéns pela live. Olha, ó, vale joinha. Tá bom. Muito obrigada, tá? Vocês... Gente, vamos combinar de vocês virem aqui o ano que vem, né? Da fundamento, da classe de barras e processo. E eu, assim, né? Eu já escolhi o ano passado que eu vou fazer a minha classe de 3 dias de corpos com a Vivian. Ela sempre fala, só tá faltando uma coisa, mas eu não tenho pressa. Porque eu já até sonhei com essa classe, Vivian. Você não tem noção de você explicando os processos e fazendo SOP. Era uma sala enorme, cheia de gente. Você dando a classe, fazendo SOP, maestro. E o meu corpo, eu sentia assim, ó, que ele vibrava ali na minha cama. E aí eu falei, gente, eu não vou fazer com outra pessoa, vou fazer com a Vivian. Ah, mas ela não se formou ainda. Eu falei, não tenho pressa. Porque eu sei que quando eu fizer vai ser maravilhoso. Porque Gratidão. você é realmente sensacional, você sabe disso. E você mora aqui, ó, no nosso coração e não paga aluguel. Ai, gratidão, meninas. Estou morrendo de saudade de vocês. E sim, vamos marcar sim. Se não der tempo de fazer, né? Se o Gary ainda não marcar uma classe de avançados de corpos logo, a gente faz outra coisa aí, a gente marca, vamos para aí, vamos brincar um pouquinho aí com os corpos, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. Boa noite. Tchau. Beijo, Maicon. Tchau. Beijão, gente. Que tá muito obrigada por todos vocês estarem aqui, tá? Os amigos da Vivian, nossos amigos. Foi muito lindo tê-los aqui conosco. Muito obrigada. E agora, eu não sei nem como que desliga aqui, porque mudou. Eu acho que é aqui. Falar pro pessoal que você vai estar em Campo Grande. Em janeiro a Vivian vai estar aqui pertinho da gente, em Campo Grande, dando fundamento. Fundamento, barras, ou vou fazer os dois, barras e o fundamento. Então, para quem quer se formar facilitador ou já é facilitador, essas classes também pode ir para lá. Legal, gente. Vocês vão ser, assim, ó, um facilitador muito melhor depois da classe da Vivian, eu garanto. Eu também garanto. Tchau, gente. Beijo, achei que ia te desligar. Tchau.